Olá, seja muito bem-vindo! Hoje vamos falar sobre produtividade. Sou Priscila Gassi, profissional de organização e mentora em produtividade. Você é produtivo? Você faz um monte de coisas ao mesmo tempo? Ou num único dia? E fica acumulando e fica um pouco também estressante para você? Então vamos avaliar o que realmente é produtividade. Eu vou te ensinar aqui nesse vídeo o como você montar a sua rotina justamente para que ela seja mais produtiva. Quando esse tipo de coisa acontece, o que eu costumo fazer? Eu coloco tudo num papel, uma folha sulfite, um caderno, um planner que você tenha, né? Coloco tudo que tem na minha cabeça, todas as coisas que eu devo fazer, né, com relação à empresa, com relação ao meu negócio, com relação à minha vida pessoal, à minha família, sem ordem nenhuma, vou lá colocando no papel. Feito isso, eu vou precisar fazer uma triagem, vamos dizer assim. Eu preciso entender o que realmente eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. O que eu posso delegar? Será que eu posso passar essa atividade para uma outra pessoa fazer? Já que eu não estou conseguindo fazer, ou não sei fazer, ou não estou dando tempo de fazer? Se eu conseguir delegar essa atividade para outra pessoa, então eu já tico daquelas minhas atividades que eu tenho que fazer. Nisso também a gente vai começar a entender o que realmente a gente deve fazer ou não, né? Porque às vezes a gente pega coisas para fazer e não é nossa. Eu sei porque muitas vezes eu vou pegando as coisas dos outros e eu falo, mas isso aqui não sou eu que tenho que fazer. Principalmente quando a gente trabalha no mundo corporativo, né? Mas agora, sendo empreendedor, montando a sua empresa, montando o seu dia a dia, você precisa ser muito fiel ao que realmente você precisa fazer. Porque você precisa utilizar muito bem o seu tempo para atingir os resultados que você deseja com o seu negócio. Então, olha como isso é importante. E não é fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes, uma atividade muito bem executada num único dia é um dia super produtivo e tem o seu resultado e tem a sua qualidade. Então, feita a primeira parte, que é esclarecer o que eu tenho que fazer, escrevendo no papel quais são essas atividades, compromissos, tarefas, agenda, agendamentos, né, que entram nos compromissos, eu vou começar a triar o que realmente eu preciso fazer, ou o que eu posso deixar para mais tarde, ou o que eu tenho que fazer agora, né? E a partir daí eu vou começar a organizar, né? Então, eu vou organizar todas essas minhas atividades e vou classificá-las. Como que eu faço essa classificação? Eu preciso entender que essas atividades têm um título. Então, por exemplo, parte financeira da empresa, finanças empresa. Parte financeira pessoal, finanças pessoal. É a mesma atividade, mas com os papéis diferentes. Eu preciso separar para justamente não acumular e não entrar numa na outra. Eu tendo essa visão de que tá separado, fica muito mais fácil de eu resolver qualquer situação. Então, qual outro exemplo também que eu posso dar para vocês? Agendamentos de reunião. Eu preciso agendar reuniões com os meus clientes. Então, deixa eu verificar a minha agenda para avaliar a semana como vai ser, se tá tudo ok esses agendamentos e confirmar com o cliente se tá tudo ok os horários que a gente havia programado. Feito isso, eu já consigo organizar melhor como que vai ser a minha semana. A gente está na fase da organização dessas atividades. E isso tudo é um processo, né? Eu preciso fazer tudo isso, todo esse acompanhamento, todo esse esclarecimento, essa organização, para que eu tenha um dia, uma semana, um mês mais produtivo. Como eu falei anteriormente, quando a gente tem um negócio, a gente precisa avaliar muito bem o nosso tempo para que ele tenha um bom resultado, para que ele tenha realmente uma qualidade e que realmente fique focado naquilo que a gente precisa fazer. Outro exemplo de organização na hora de classificar as atividades, eu preciso agendar uns exames. Isso na verdade é um papel, né, uma classificação pessoal. Então eu verifico quais são esses exames que eu tenho que agendar e checo também com os agendamentos que eu tenho
na minha agenda da parte de profissional, para não cruzar e não haver também confusão, conflito de agendamento, né? Porque não é porque é uma pessoa fazendo esse tipo de coisa que a gente vai intercalar um compromisso no outro. Feito o processo de triagem, que é justamente entender quais são as atividades necessárias para o meu dia ser produtivo, para atender as demandas que eu tenho, feito a organização, que é justamente classificar essas atividades, essas tarefas, para poder entender quais são todos esses compromissos, agora eu vou fazer a limpeza. Mas, Pri, o que seria limpeza na questão produtividade? É justamente entender se realmente você precisa fazer aquilo ou não. Porque às vezes a gente demanda uma coisa para nós que não tem necessidade da gente fazer, né? Então, por exemplo, hoje, em vez de eu fazer o almoço do dia, né, eu programei de fazer um pedido no restaurante. Então eu deleguei, então eu já posso ticar esse tipo de compromisso dentro da minha programação de hoje e limpar. Então esse tipo de coisa eu não preciso me preocupar porque já foi demandada para outra pessoa fazer. Porque quando a gente coloca também todas essas questões dentro de um caderno, um papel, vendo melhor essas informações, fica muito mais claro, né? E até menos estressante, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e muito pelo contrário. A gente precisa entender o que é tudo esse ao mesmo tempo, né? Para poder não atrapalhar o foco, não atrapalhar a produtividade, não atrapalhar o seu dia, né? E você poder dividir ele muito bem. Principalmente nesse período que estamos vivendo agora, a gente precisa avaliar muito bem essa questão da produtividade para que realmente ela seja um dia produtivo. Então eu fiz a triagem das atividades que eu tenho que fazer, né, saber quais são realmente os projetos que eu tenho que atender, tanto pessoal, profissional, né? Aí eu vou organizar, classificar essas atividades, projeto a projeto, pessoal, filho, enfim, dependendo da sua rotina de trabalho, de rotina pessoal, né? Aí eu vou fazer a limpeza, o que eu posso delegar, o que eu posso excluir. Esse tipo de coisa já foi resolvido, mas ainda estava na minha cabeça e eu tinha esquecido de dizer que já tinha resolvido. E assim por diante, porque às vezes a gente fica acumulando as coisas na nossa cabeça e na verdade certas coisas já tinham sido resolvidas de uma outra forma, né? Feito isso, eu vou padronizar. O que seria padronizar na questão da produtividade? Eu vou padronizar os títulos que eu coloquei nas classificações da organização das tarefas. Porque a partir do momento que eu tenho esse título classificado, né, padronizado, fica muito mais fácil de eu entender o que exatamente eu tenho que fazer com aquilo. Um exemplo, eu tenho vários projetos, eu tenho a minha empresa, onde eu trabalho com organização, eu trabalho com produtividade, eu tenho um curso, aí eu trabalho com consultoria de processos, eu tenho a vida pessoal. Então, eu classifico todos esses tipos de projetos para eu saber qual foco eu tenho que dar para que meu dia seja realmente mais produtivo e com qualidade, né? Que eu consiga entregar um resultado para o meu cliente. Então, quando tem algum projeto de organização, eu escrevo quais são as etapas que eu devo fazer para poder entregar para o cliente. E eu já sei que é a padronização, a etiqueta de organização. Quando eu tenho alguma coisa de cliente na parte de consultoria, eu tenho lá consultoria, eu sei que é focado nisso. Então, na hora da gente visualizar essas atividades, fica muito mais claro, fica tranquilo, você fica calma, que eu acho que a produtividade que tem que trazer isso mesmo, uma tranquilidade do que eu tenho que fazer, do que eu já fiz e do que eu vou buscar fazer de novo, né? Porque a partir do momento que a gente consegue montar essa rotina, esse processo de trabalho, novas coisas vão chegar a fazer para a gente trazer mais resultados. E uma coisa importante é sempre buscar o resultado, né? Buscando a qualidade. Eu trabalho bastante com processo e processo é tudo o que a gente faz sempre,
né? Processos são atividades sequenciais. E produtividade é um processo que requer disciplina. A partir do momento que eu monto essa estrutura de trabalho, essa classificação, essa ordem das atividades que eu tenho que fazer, eu consigo manter essas coisas, essas atividades padronizadas para ter uma disciplina de toda semana fazer essa avaliação. Porque a partir do momento que a gente tem isso, toda semana fazer essa avaliação, a gente tem um resultado muito mais rápido, né? E um do ponto importante também que a gente tem que destacar na questão produtividade, que está no papel pessoal, mas que interfere muito na questão profissional, é a nossa saúde, né? Então a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa beber bastante água, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Eu sei, né, o quanto o sono é importante para que o nosso dia seja produtivo. Ele é o alimento, na verdade, da produtividade. O que acontece quando a gente perde uma noite de sono? Nosso dia fica meio, né, perdido. Parece que não consegue fazer nada. E agora, o que vai fazer? Então a gente precisa monitorar os nossos sonos, entender qual é a necessidade de sono do seu corpo. Quando eu comecei a estudar produtividade, depois vindo trabalhar com a produtividade, o que eu identifiquei? Que o meu tempo de sono ideal para que eu tenha um dia super produtivo e com qualidade são 7 horas de sono. Ah, mas como que eu fiz isso? Hoje no celular, na internet, tem vários aplicativos para poder monitorar o seu sono e você fazer essa análise, né? Então, por exemplo, teve dias que eu dormi muito, meu dia não foi legal. E teve dias que eu dormi menos e meu dia não foi legal também. Mas os dias que eu dormi as 7 horas de sono foi ideal para mim. Então, eu tenho isso para mim, que para eu ter um dia seguinte produtivo, que está programado para fazer realmente reuniões, para ter uma qualidade, ter resultados, né? Eu preciso entregar uns relatórios e tudo mais, então eu preciso ter 7 horas de sono, né? E isso que é importante a gente entender da produtividade. O que mais está por fora disso? Não é apenas as atividades organizadas, não é apenas ter uma rotina de trabalho, a agenda perfeitinha. Eu preciso entender o que está no externo também, né? Às vezes a gente precisa parar e organizar um pouco o ambiente para que aquilo seja realmente clean, calmo, tranquilo, e isso vai te trazer a produtividade, né? Isso vai te trazer qualidade e você vai focar no que realmente você precisa. Às vezes, né, ainda mais a gente agora em casa, as coisas estão meio assim, eu preciso trabalhar. Enquanto eu não dou um jeito, eu não consigo focar no que eu realmente tenho que fazer. Então eu saio, faço as coisas rapidinho, coloco as coisas no lugar e aí eu consigo ter produtividade no meu dia. E isso acontece com a nossa mesa de trabalho, né? Então o externo influencia demais também na nossa produtividade. E eu acho que não é questão de produtividade, na nossa qualidade de trabalho. A gente precisa desses mecanismos, dessas ferramentas para auxiliar no nosso dia a dia. Nosso dia a dia é estressante, a gente tem que, né, fazer um bom negócio, a gente tem que estudar muito, pensar muito no que a gente vai trazer de conteúdo, de informação, de relatório para o cliente, enfim, seja qual negócio for estruturado. E para isso, até para montar um negócio, você precisa ter uma qualidade, uma tranquilidade. Então, às vezes é um aroma que você pode pôr no seu ambiente, arrumar a sua mesa de trabalho, né? Verificar o que está à sua volta, se você teve uma boa alimentação naquele dia. Porque se você comeu também uma coisa muito pesada, você concorda comigo que ela te traz uma sonolência? E você acaba não trazendo muita produtividade para o seu dia. Então, muitas coisas interferem na questão produtividade e a gente precisa prestar atenção nisso. Então, recapitulando o que eu passei para vocês
O primeiro ponto que a gente tem que fazer é uma triagem das atividades que a gente tem para fazer, né? Esclarecer. O esclarecer é escrever no papel essas atividades, entender, visualizar o que eu preciso fazer, entender essas atividades. Aí eu passo para o próximo passo, que é a organização. Eu vou organizar essas atividades, eu vou classificar de acordo com as minhas necessidades. Projeto 1, 2, 3, 4, pessoal 1, 2, 3, 4, e separa, né? Eu até separo os papéis, que daí para mim fica muito mais fácil de entender quais são as minhas pendências, o que já foi entregue, o que eu preciso fazer. Feito isso, eu vou fazer a limpeza. Ah, isso já foi entregue, isso já foi resolvido, isso eu não preciso fazer, isso eu posso delegar e assim por diante. O próximo passo é a padronização, justamente utilizar essa classificação que foi feita na parte de organização como um título para você se organizar na hora de estruturar os seus agendamentos, seus documentos dentro do computador ou dentro daquilo que você for trabalhar. E tem a disciplina, porque nada funciona se a gente não tiver a disciplina de sempre fazer essa revisão. A gente sempre tem que buscar entender o que está acontecendo, né? E manter. Então, toda semana fazer uma revisão, toda vez pegar o caderno, pegar os papéis e checar se realmente foi entregue, se não foi, quando que você pode programar para poder entregar, atender a demanda, escrever, enfim, tem várias possibilidades nessa parte. E prestar muita atenção com a nossa saúde, né? A alimentação, beber bastante água, ter uma boa noite de sono, né? Para poder trazer a qualidade e resultado que você tanto deseja. Então, hoje a aula foi falando sobre produtividade. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tenho os meus contatos aqui para vocês e podem me chamar quando quiser, tá bom? Não se esqueça, produtividade é processo.